na quinta-feira, para que a categoria como um todo possa também se posicionar. Ciderley, você já esperava uma resposta tão bombástica dessa assim? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos servidores municipais, à minha diretoria. É constrangedor, né? Um prefeito de uma cidade com orçamento bilionário fazer uma declaração dessa. Ele mostra que ele é mais incompetente do que a Conceição, né? Que a Conceição, com com aquela crise, falta de orçamento, ela ainda conseguiu dar alguma coisa. E o sindicato trabalha em cima de números, né? Temos o DIEESE, temos a controladoria do município também, que forneceu os números, e tudo comprova que o município tem orçamento sim. Agora, essa questão dele não querer dar, isso é uma questão pessoal que vai pesar também. Vamos apelar para a Câmara, né, para os vereadores, para a população e para os próprios servidores, né? E se chegar ao extremo, a gente vai ter que entrar na justiça novamente. É triste, né? Um prefeito já experiente falar isso. Eu quero saber se não aumentou o salário dele, dos funcionários próprios da casa, o custo do município, a água, a luz, nada aumentou. Se tudo isso não aumentasse dentro do município, a gente poderia até conversar, mas tudo aumentou. Então o servidor está sendo prejudicado, penalizado pela incompetência do senhor prefeito Fernando Jordão. Ô Ciderley, uma questão que chama atenção, o número de 21,75, no Brasil inteiro não teve nenhum sindicato que conseguiu um número tão alto, mas vocês se baseiam em perdas também anteriores e são cálculos que estão bem fundamentados, inclusive, segundo o que me foi passado pela assessoria de vocês, foram colocados não só para o secretário de administração, como para o prefeito, inclusive para a Câmara também, que a Câmara, obviamente, só pode apreciar posteriormente, depois que chegar lá no plenário. Antes disso, ela pode se colocar só politicamente, né? Pode. E os estudos todinhos, desde 2017, comprometia apenas 46,78%. Então, isso também é investimento para o município. Então, o prefeito, além de negar, ele consegue fechar as portas dos comércios de Angra dos Reis. Como servidor, como a população vai conseguir gastar esse dinheiro se ele está dando 0% de novo. O reajuste possível ano passado era de 9,76% pelo DIEESE, e o reajuste máximo era 15,44. Então, infelizmente, o desgoverno da nossa ex-prefeita Conceição, aliada ao do Fernando Jordão, vai falir esse município, vai falir o servidor. Eles estão conseguindo fazer uma depreciação do nosso salário a níveis injustificáveis, com orçamento bilionário. Angra tem um orçamento bilionário, pode fazer isso. E também não justifica o que ele fez no HGJ. Ele tirou todos os concursados dali, já tinha uma renda, um orçamento, e só ali ele gastou mais de 260 milhões, segundo o procurador do município. Tudo isso para quê? Para o servidor, para a folha, não. A gente vai perguntar aos parceiros, as empreiteiras, os amigos, né? Aonde está indo esse dinheiro? Que o servidor também tem que se ligar nisso. Sindicato é feito por servidores e de servidores. Agora, nessa semana, a gente vai ter uma assembleia, vamos estar colocando toda essa realidade novamente para os servidores e estamos contando com a presença, porque a assembleia a gente decide. E os movimentos é necessária a participação do servidor, porque o prefeito e alguns secretários sempre falam para a gente que o servidor está satisfeito quando ele não aparece. A gente sabe que não é. Muitos estão reclamando de retaliação, né? Estão com medo de ter o ponto cortado, estão realmente fragilizados. Mas com esse ato do prefeito, essa covardia, que é uma covardia que ele fez, 0% 2 vezes, é incompetente e covarde. Então, pela essa covardia, o servidor tem que se posicionar. Se não se posicionar, infelizmente, a gente vai ter que judicializar. Para ali estar conversando com o prefeito covarde e junto com o judiciário e o sindicato, para ter um mediador. São 5 horas e 34 minutos, nós estamos conversando ao vivo com o Ciderley Marques, que é o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis, e também com a vice do sindicato, que é André Jordão. Beto Carmona, um ponto que chamou atenção também na entrevista foi que o prefeito deixou claro que fez o papel dele naquele momento, de reduzir em cerca de 800 cargos em comissão. Foi um número expressivo que ele colocou, mas não quantificou esse salário e encargos, mas ele colocou. É verdade. Inclusive, André, gostaria de te perguntar se essa decisão do prefeito em anunciar isso ontem aqui na Costa Azul, isso fecha definitivamente a porta do diálogo com a prefeitura. Como é que você entende, como é que o sindicato entende esse posicionamento do prefeito?
Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Beto, olha, essa foi uma declaração, na verdade foi a primeira vez que ele se declarou para que as pessoas ouvissem, mas ele diz isso desde o início da negociação, que é 0% pela segunda vez. Isso não é uma novidade para a gente. Agora, com relação ao que nós vamos fazer daqui para frente, existe a possibilidade, sim, do governo continuar negociando, e foi palavra do prefeito ontem, porque eu escutei também a entrevista dele, foram palavras dele quando ele disse que não é culpa de nenhum secretário, ele não vai assumir isso, portanto nós estamos entendendo que o prefeito está negando qualquer tipo de negociação, sendo que nós já tivemos várias reuniões com outros secretários que nos fizeram algumas pequenas propostas que assim não foram oficializadas porque o prefeito não tinha aceitado. Portanto, a gente sabe que existe possibilidade, sim, de uma negociação. E já que o momento da prefeitura aqui em Angra é um momento muito delicado, porque nós estamos passando por um outro sério problema na cidade, que é a questão da violência, onde todo mundo está fragilizado, está todo mundo com medo, só que uma coisa não tem ligação direta com a outra. Independente do que o prefeito está fazendo para ajudar a resolver o problema da violência na cidade, existe o compromisso dele com o servidor. Agora, não é presente nenhum fazer a reposição salarial. É lei. Todo mundo tem que fazer, no mínimo, a reposição da inflação do ano. E eles ainda deram sorte que esse ano a inflação não chegou a 2%, né? Pelos índices do governo, porque no nosso bolso a gente sabe que é muito mais. E nem isso foi negociado. Aliás, foi proposto, mas não oficializado, porque o prefeito não quis. Então, na verdade, outros secretários já chegaram a negociar com vocês algum número. Algum número que fosse aí, que ainda ia ser apreciado pelo prefeito. Foi, mas ele negou. Então, ele continua com o 0%. E a gente continua insistindo que existe possibilidade, sim, de fazer uma negociação, talvez que não se chegue aos 21% ou 24%, mas que se negocie o que está em atraso. E com relação à fala dele, ele diz que quando o servidor ontem ligou falando sobre a questão da reposição salarial, que antes de terminar a pergunta ele já estava falando, mas o salário está em dia? Realmente, o salário está em dia. Porque o Sinspimar, deixa bem claro que, de novo, fez um processo que nos custou R$40 mil, porque um processo judicial não é barato, até porque até hoje ninguém se preocupou em quem foi que pagou essa conta. O sindicato pagou R$40 mil no processo judicial, que fez o pedido do arresto dos fundos da prefeitura, onde foi arrestado esses 73 milhões da Angraprev, que é a nossa previdência, né? Então, no dia seguinte que saiu esse arresto, o prefeito já estampou em todos os locais que ele tinha colocado o salário do servidor em dia, mesmo antes de assumir. Não foi ele que colocou em dia, até porque não dependia dele para absolutamente nada. Isso foi uma decisão judicial, que ele foi obrigado a acatar porque foi uma ordem judicial. E essa foi a única forma que ele conseguiria de estar colocando em dia o salário do servidor. André, então tem que deixar claro que, na verdade, esse dinheiro da Angraprev já era dinheiro dos servidores, é o bolo do dinheiro dos servidores que retornou para que fosse pago o salário. Ponto. Isso a gente falou aqui ontem, estamos repetindo de público aqui. Agora, um outro fato também que surgiu é que recentemente a própria Angraprev, ela apareceu o nome Angraprev nesses escândalos, aplicações aí. Existe um trabalho não só do sindicato, mas uma comissão que acompanha todos os investimentos da Angraprev, inclusive esse empréstimo ponte que foi feito para pagar o salário. Isso está sendo devolvido? Então, todos os fundos que foram arrestados Sim. em 2016 não foi só fundo da Angraprev. Fundo da Cultura, fundo de outras secretarias que já foram pagos pela prefeitura, foram valores menores. Da Angraprev, ele foi parcelado em 60 parcelas de cerca de 1.300.000 reajustados. Ou seja, 5 anos, né? Contando a partir desse ano. 5 anos. E foi dado, né, um prazo de 1 ano para começar a pagar e está sendo pago em dia porque a gente exige que que a presidente da Angraprev fiscalizam. nos mostre o pagamento dessa parcela. Perfeito. E tem que ter a parcela, senão a prefeitura entra no calque, né? Ela fica com o nome sujo e não consegue mais financiar nada. Então essa parcela está sendo paga sim. Agora, o que foi colocado com relação à Angraprev, Sim. de que houve um escândalo, alguma coisa com relação... surgiu o nome Então, a Angraprev. Angraprev, ela tem conselhos. Tem o CONSAD, que é o Conselho de Administração,
e tem o CONFINS, que é o Conselho Fiscal. Inclusive, a gente faz parte do CONSAD, e a presidente da Angraprev foi muito clara com a gente quando ela colocou, porque teve Polícia Federal, né? Fez uma busca lá dos computadores, mas assim, tudo que foi investido no período que houve o problema com a Angraprev, ele continua no investimento. O que houve, na verdade, foi uma investigação de uma das empresas que fazem a compra de títulos públicos, porque nenhuma instituição pode comprar títulos públicos diretamente, ela tem que ter um corretor. Então, na gestão passada da Angraprev, foram investidos 28 milhões em títulos públicos. Hoje, a Angraprev tem cerca de 250 milhões investidos em títulos públicos, que são títulos que não podem ser mexidos rapidamente, né? E nem diretamente mexidos. Existe todo um conselho para isso. E foram comprados 28 milhões em títulos públicos através de uma empresa. E essa empresa que está sendo investigada. Essa corretora, ela já foi mudada, já tinha sido mudada antes da investigação, mas não tem nada a ver com o que foi investido. O investimento continua lá, aliás, é um investimento alto e que tem uma boa rentabilidade. E consolidado. Consolidado, continua perfeito. Andréia, são 5h41. Chegou aqui mais uma pergunta aqui de ouvinte também, o Robson lá do Camorim, ele quer saber com relação às horas extras de dezembro, que ainda, segundo ele, não foram pagas. Se o sindicato, você, o Ciderley, o restante da diretoria, tem informação sobre isso, estão acompanhando essa questão. Ciderley, por favor. Para esse servidor e os demais ouvintes, isso já foi colocado a algum grupo de profissionais lá no hospital, que eu já fiz algumas reuniões lá, junto com o nosso advogado, José Antônio. Já falamos também em várias assembleias e para grupo de servidores que nos procura. Infelizmente, a prefeitura se nega a pagar o que o servidor fez. A nossa orientação está sendo feita, através do nosso jurídico, entrar com ação. Infelizmente, o governo ele se nega a pagar, não vai pagar, vai ter que entrar com ação na justiça. Se o servidor for sindicalizado, só ir no sindicato, que o sindicato faz. Se ele não for sindicalizado e não quiser sindicalizar, ele procura um advogado para dar entrada com ação na justiça. Então, serão ações individualizadas. Cada cidadão vai ter que provar por A mais B que fez essa quantidade de X de hora extra. Ok, então, que aí deve ser um caso mais genérico, aí as pessoas veem. São 5h43. A gente vai encerrando a participação de vocês aqui. Deixa esse último minutinho para convidar para essa assembleia de quinta-feira, onde vai ser, hora, porque isso vai ser fundamental, que aí sim, no colegiado, a Assembleia Soberana, aí vai poder definir novas formas de luta ou referendar o que vocês já defendem. Quinta-feira agora, vai ser no comercial. A gente conta com a presença dos servidores, né, que eles estejam lá, né, junto com o sindicato, para em conjunto a gente ver o que realmente vai se fazer. Pelo nosso entendimento, se o servidor realmente for para a rua e for bancar a manifestação, as adequações que estão sendo tiradas na Assembleia, continua. Caso contrário, a gente vai ter que conversar com o prefeito Fernando Jordão no Judiciário. Infelizmente, ele se nega a fazer isso, ele se nega a prestigiar o servidor, né? Ele preferiu prestigiar as empreiteiras, os amigos, né? Os terceirizados, Volta Redonda. Infelizmente, a gente mora em Angra e somos servidores de Angra. Então, a gente vai ter que conversar com o nosso prefeito, né? Na Justiça. Ok, então, a gente agradece bastante aí a presença de Andréia, a presença de Ciderley, que fizeram um contraponto aí sobre essa questão e, obviamente, essa história ainda vai dar pano para manga. Quinta-feira que a gente vai saber o desdobramento. Andréia Jordão, por gentileza. Faz parte até de uma das estratégias propostas na Assembleia, a gente está fazendo seria uma explanação pública dos secretários, até do prefeito, para explicar para os servidores como é que andam as contas, né? Enfim, nós vamos ter uma segunda reunião com os vereadores todos presentes, todos os secretários presentes. Esperamos a presença do prefeito. Tem ideia de quando vai acontecer? Terça-feira, antes da sessão na Câmara. Já está fechado com os secretários todos e com os vereadores. E, assim, esse vai ser o momento que a gente vai pedir os servidores para estarem indo. A gente vai pedir isso na Assembleia. Um abraço simbólico, concentração não, simbólico, na praça, não. Qualquer coisa. Um abraço mesmo, se for necessário. Acabou. Simbólico, não. Porque de simbolismo a gente não dá mais para viver, não. Entendeu? E, assim, queria também falar que o prefeito deixa bem claro aqui que ele diminuiu muitos cargos comissionados. Palmas para ele.
mas ele também beneficiou muitas outras pessoas, né? Os cargos comissionados hoje foram transformados em empregos no HGJ. E isso, hoje, realmente traz um peso muito grande na folha de pagamento. Talvez a gente esteja com a folha de pagamento acima de 60% por conta do HGJ. Eu quero que o prefeito prove que isso não está acontecendo. Ok, então. Muito obrigado, então, a Andréia, vice-presidente do Simplesmar. Muito obrigado, Ciderley. E o áudio dessa entrevista, você que não teve acesso ou pegou alguma parte, daqui a pouquinho no nosso site, costaazulfm.com.br.